Legal. Valeu, Rosa, tudo bom? Então vamos preparando aí, pessoal. Pode puxando a cadeira, vão todo mundo chegar. Domingão, achou que ia ficar paradinho de boa, assistindo um filminho, né? Com certeza muita gente fazendo isso, né? Mas vamos lá. Aqui a gente não para porque a crise não espera, né? Bom, pessoal, vamos lá. Para quem está chegando, só dar as boas-vindas. Quem está vindo pela primeira vez aí, só para a gente poder situar vocês nas lives aqui, o que acontece aqui com essas lives, tá? As lives elas são focadas para a gente tentar estimular a gente se reorganizar, principalmente começando pelo marketing, e que o marketing não é só publicidade, o marketing é toda a visão estratégica, análise de cenário, entender os hábitos do consumidor, criar produtos, serviços, enfim, tá tudo envolvido ali dentro, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que desfazer a forma de pensar é. E aí, Roberto, beleza? A primeira coisa, a gente tem que deixar de pensar que marketing é só publicidade. Com isso, a gente já entende que a gente tem que analisar esse cenário, que é um cenário que a gente não estava preparado, ninguém estava preparado para um cenário como esse, e a gente precisa. Olá, Viagem Escrevo. Olá, Cida. Que a gente precisa então começar a se preparar. E o marketing é um ponto de partida excelente. Então a gente começou no primeiro dia da live, a gente começou situando, entendendo o cenário, como é que estava. Depois a gente foi para uma análise SWOT para entender nossas forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. De lá a gente seguiu para matriz BCG para entender os produtos que a gente tem, quais a gente vai manter, quais a gente vai trabalhar a curto, médio e longo prazo. Depois, a gente foi para benchmark para a gente analisar a concorrência, entender o cenário, aonde os concorrentes estão, vão estar, como a gente consegue, né, se destacar um pouquinho no meio disso tudo. Daí a gente foi para... Rapaz, era muita coisa, hein? A gente foi para... Acho que daí... Deixa eu pegar aqui a sequência. A gente foi para público consumidor, daí a gente entendeu um pouquinho dos públicos para entender quem que são o real público, se esse público vai mudar, os hábitos deles vão mudar ou não. A gente foi para personas para entender como a gente materializa alguns públicos que a gente quer atingir para melhorar a comunicação, melhorar a estratégia, melhorar. Então, toda a parte estratégica do marketing é focada no consumidor e não só em produto e serviço, né? Daí a gente foi para a parte de objetivos e metas, que dividimos em duas partes. Ontem a gente entrou com proposta única de valor, a gente entrou como posicionamento, a gente entender, né, como que a gente precisa ter o diferencial competitivo, descobrir o nosso porquê, né? E hoje a gente vai entrar em realmente como definir as metas e objetivos para a gente sair do lugar. E que é onde mais de 80, 90% dos erros de marketing digital acontece quando a gente não tem clareza nos objetivos e metas. Porque aí qualquer coisa serve, qualquer coisa é resultado e nada é resultado. Então, hoje é uma aula que é especial porque a gente precisa sair daqui com as metas e objetivos desenhados para curto, médio e longo prazo, principalmente porque a gente vai passar por uma situação, já está passando por crise, a gente vai passar por uma situação de transição que a gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente vai ter que meio que tentar sobreviver e depois a gente espera que vá gradualmente melhorando o mercado e a gente volta para aquela normalidade que a gente espera, né? Que a gente sabe que vai ser um pouquinho diferente. Mas a gente tem que criar um plano dessa maneira, porque senão a gente vai quebrar a cara. Então a gente tem que ser realista e é aqui em objetivos e metas que a gente vai definir isso um pouco melhor. Tá bom? Aproveita quem está entrando, aperta no aviãozinho, convida o pessoal, quem pode estar online, quem pode estar achando que o domingo aí está perdendo tempo, tá enjoado aí na quarentena, tá com tédio, chama para cá, vamos participar, aperta o dedinho aí no like, vamos tentar distribuir mais esse conteúdo, tá? Participar, interagir, essa que é a dinâmica, isso que a gente tem que seguir, tá bom? Então vamos lá, eu vou trocar a tela aqui e a gente vai ter um overview só de onde a gente parou ontem, tá? Para dar a liga, porque é uma continuação de ontem, exatamente de ontem, tá? Como vocês devem estar vendo aí, a gente fechou a aula de ontem falando sobre uma fórmula, que não é uma fórmula, mas o entendimento real do que é o posicionamento, tá? Então, o posicionamento, como é que ele funciona, tá? Ele tem a segmentação, que é quando você escolhe um mercado para atuar ou um público. Você escolhe um mercado de ecoturismo, escolhe um público famílias, ou um mix dos dois, ou um dos dois, né? Para você escolher uma área que você quer atender. Porque o que a gente falou? A gente não precisa ser só um segmento, a gente pode ter mais de um segmento. Mas quando a gente faz nossa estratégia definida por um segmento, né, que a gente possa trabalhar e gerar diferenciais
perceptíveis, né, que as pessoas percebam, a segmentação é importante nesse processo, tá? E aí a gente coloca mais a diferenciação, que era a proposta única de valor, que a gente definiu o que só a sua empresa tem, ou que ela faz com excelência, que ninguém entrega, que é o seu diferencial, porque se você não comunica, não adianta você ter e não comunicar, ninguém vai saber. Então a combinação dessa questão da segmentação mais a diferenciação, né, a gente multiplica isso pelos canais, pela comunicação. Se eu não distribuo isso nas redes sociais, em anúncios, quem tiver mais dinheiro na TV ou qualquer outro canal, ninguém vai saber, ninguém vai entender e você não tem posicionamento. Porque o seu posicionamento, se você não é visto, não é lembrado, não é comprado, não participa do mercado, você não tem muito bem o posicionamento. Você tem só um posicionamento da sua cabeça, mas não tem no mercado. Então, para você se posicionar no mercado, a comunicação tem que estar ativa. Por isso que a gente colocou na fórmula multiplicar pelos canais de comunicação e, lógico, não adianta a gente só divulgar e não ter entrega. Se o que a gente está vendendo e falando, a gente tem esse diferencial, a gente é incrível nisso, e no final você não entrega algo meia boca, não adianta que você não tenha posicionamento. Seu posicionamento vai ter, mas ele vai cair, ele vai lá para baixo. Então, a combinação perfeita de posicionamento é quando a gente tem segmentação, mais diferenciação, multiplica-se pelos canais de comunicação e realmente você faz essa entrega do que você promete, do que você vende. Tá? Então, isso é posicionamento. Então, quanto mais você tem isso positivo, quanto mais você tem isso bem direcionado, com clareza e está dentro da sua estratégia, mais você alcança um dos primeiros posicionamentos. Tá bom? Então, essa era a ideia, que é o ponto que a gente encerrou ontem, e daqui para frente a gente segue, tá? Quem perdeu as aulas anteriores, já falo que a gente tem a possibilidade de acompanhar pelo YouTube, que é mais rápido. Se você assinar o meu canal do YouTube, o vídeo sobe primeiro lá e você já tem o aviso, mas se esperar mais uma horinha, assim que ele sobe, eu coloco nos meus links aqui da bio. Você clica no link da bio, tem uma área que chama lá Série Recomeços, e ali você consegue assistir todas as lives, tá? Mas não, eu sempre atento. Acompanhe a live em tempo real, que é bom para que você mantenha um compromisso. Se você perdeu alguma aula para trás, tenta assistir depois, já que está gravada, e vai seguindo esse ritmo aqui, que é bom, tá? Que acho que a gente acaba trocando muito mais ideia. E aí, então, a gente segue para um caminho, né, que eu só não terminei ontem porque ultrapassou uma hora, mas que é o que você tem que fazer das atividades que a gente passa, né? Entender qual que é a sua segmentação, que mercado ou público que você vai escolher, o que você escolheu. Provavelmente vocês já fizeram isso, porque eu estimulei lá atrás também, ontem mesmo. Qual a sua diferenciação, sua proposta única de valor? Quais os seus canais de comunicação prioritários? Não, você não precisa escolher só um, você pode ter mais de um, mas cada um vai ter uma forma de acordo com o público, da live de público que a gente falou. Então, esse público ele vai estar mais predominantemente em alguma rede, ou vai estar mais suscetível a responder, né, uma oferta, um conteúdo, pelas redes que você escolher. E qual que é a sua entrega? O que você quer entregar no final? E você está entregando? Será que o que você quer entregar as pessoas estão percebendo como uma entrega? Então, essas 4 perguntinhas foram fechamentos de ontem que a gente foi estimulando. Eu só organizei aqui para ficar mais organizado, né? Se quiser tirar um print, pode tirar o print, você tenta responder depois essas perguntinhas. Mas é importante a gente ter isso bem claro, porque a gente já começa a entender o nosso posicionamento, né? Entender realmente o que a gente quer, tá? Agora eu vou trocar de tela, a gente vai para nossa telinha de mapa mental. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler aí. Quem está entrando aí, tiver alguma dúvida, quiser comentar aí, vamos participando aí um pouquinho. Alguém está aqui pela primeira vez? Bem aquela coisa de grupo, né? Quem aqui veio pela primeira vez? Bom, mas vamos lá. Então a gente chegou aqui em objetivos e metas, tá? Que é o que eu volto a frisar, é a parte onde a grande maioria das empresas erram na sua estratégia. Quando você vê que seu conteúdo não está dando resultado, que suas vendas não estão alavancando, as pessoas não estão entrando no seu site, quase sempre é porque você não definiu isso como objetivo ou como meta. Então você não tem força para estimular isso ou para trabalhar isso daí. A tela está cortando um pouco. Sim, eu vou trazer para cá, que eu vou sair aqui do vermelhinho, a gente vai para o outro. Vamos lá. Vamos ver aqui se dá para ler um pouquinho. Eu estou acompanhando uma segunda tela aqui para ver se o tamanho está suficiente. A gente aumenta mais um pouquinho, sem problema. Vamos lá.
A maioria dos problemas nascem aqui, tá? Então vamos lá. A gente segue para cá. O que que a falta de objetivos causa para a gente, tá? O que que ela traz? A grande maioria das empresas, seja pequena, média ou grande, passa por isso. Eu já dei consultoria para grandes empresas, já dei consultorias para destinos turísticos que eles não tinham clareza no objetivo. Eles sabiam assim mais ou menos o que querem, mas eram ideias soltas. Quase sempre assim que a gente trata nossos objetivos e nossas metas. Algo solto, algo que a gente fala, pá, mas é lógico, eu quero isso, eu quero aquilo, mas você não determinou com clareza isso e não traçou estratégia para alcançar isso, tá? Então a gente começa a entender que não é um problema só de pequena empresa, porque tem estrutura pequena, porque não tem recurso. Médias e grandes empresas passam por isso também. Normalmente as empresas elas focam o quê? Em duas coisas, né? A agência chega e pergunta, empresa, você quer o quê? Ah, eu quero vender mais. Só isso? Não, eu quero fortalecer minha marca, eu quero que todo mundo conheça minha marca. Gente, isso é o que movimenta, isso é o que estimula as empresas, a essência dela a existir é isso. Ela precisa ser reconhecida e precisa vender mais. Se o seu concorrente todo o mercado tem esses mesmos objetivos, vocês não vão conseguir chegar muito a um lugar nenhum, porque não tem fator competitivo aí interessante para a gente trabalhar. Então, o que a gente tem que desenvolver em cima disso? O vender mais, qual que é a cilada dele? Eu quero vender mais, meu objetivo. Um mês você vai vender bem, o outro mês você vai vender mal, fala, putz, poderia ter vendido melhor, né? Daí no outro mês você vendeu bem, opa, agora ficou bom. Com esse objetivo, você nunca vai alcançar, você nunca vai falar, nossa, atingi meu objetivo. Porque a sensação que tem é que foi um mês ruim, ou a sensação que pô, esse mês foi bom, então não, achei que estava pior. A sensação de que você nunca tem um objetivo a ser cumprido. Né? Por mais que você perceba que esse mês vendeu bem e foi bom, objetivo concluído, mas foi daquele mês, não foi da saúde financeira anual ou da sua empresa. Você não tem isso muito forte, então ele fica muito fraco, você não consegue medir isso, né? E o fortalecer a marca, né? Ah, eu quero fazer um post bombar. Isso a pessoa acha que é fortalecer a marca. Às vezes você bomba um post, mas a pessoa nem lembra que empresa aquela daquele post. Você lembra que foi legal, foi engraçado, ou foi útil, mas a marca sumiu ali no meio, porque não foi suficiente. Ou viralizar um conteúdo. Nossa, você viu aquela propaganda, você viu aquela ação. Eu não lembro a marca da cerveja, não lembro da marca não sei o que, mas foi legal. Também é o mesmo efeito. Ganhar seguidores e fãs. Isso já é coisa ultrapassada. Você ter 100 mil fãs e não vender nada, e às vezes você tem 1000 fãs e vende bem, vende legal, então essa equação ela não faz sentido. Se você quer inflar a quantidade de seguidores e fãs, mas suas vendas não melhoram, você vai falar, mas a minha marca é conhecida. Será que é realmente conhecida? Será que as pessoas realmente te seguem ou te curtem para de repente não querer uma curtida de volta, ou de repente porque achou legal, mas na sua timeline orgânica a gente não alcança quase ninguém, será que chega para ela? Será que, entendeu? São muitas questões que achar que você tem muitos seguidores e fãs quer dizer que sua marca é forte, é meio relativo. Pode ser, pode, mas não é uma garantia. E ganhar muitos likes, então essas métricas de vaidade que a gente chama, elas só servem para inflar ego, porque não paga as contas, tá? Likes não pagam contas, já deve ter ouvido isso, né? Então a gente tem que tirar isso como objetivo e meta apenas, tá? A gente tem que desenvolver isso um pouco melhor. E você vê que essa falta de clareza faz a gente achar que um mês está bem, um mês tá ruim, mas vai recuperar no outro mês e vira um ciclo vicioso que você nunca vai sentir que você está alcançando alguma coisa. Então é esse erro que a gente tem que evitar a partir de agora. E a sensação que a gente tem que não saber o que seria vender mais. Eu não sei o que é vender mais. Será que vender mais é vender o dobro do mês passado? Será que vender mais é vender... A gente não tem como medir, porque você não definiu isso. As metas servem para isso. As metas servem para a gente mirar um objetivo, trabalhar uma ação que tem um objetivo, que tem um objetivo que é atingir essa meta, né? E aí a gente precisa dessa clareza. A gente não sabe quando que a minha marca está forte. Quando você acha que sua marca vai estar forte? Quando tiver 10 mil seguidores, 100 mil seguidores, ou quando você perguntar na rua nome de 3 marcas e uma das 3 marcas for a sua, como que você mede isso? Se você não sabe como medir e você está criando estratégias achando que está fortalecendo sua marca, como que você vai saber o momento que você está com uma marca forte? Então você tem que questionar isso também, tá? E aí, quando tudo é resultado, não, mas
pô, bombou meu post e eu tô tá legal. Então, quando qualquer coisa é resultado, nada é resultado, porque aquilo você não consegue quantificar, aquilo você não consegue se satisfazer. Você tem um momento de você falar, nossa, acertei agora na mão, mas você não fez nada grandioso, não construiu nada de importante. E aí o que nos resta? Resta a gente ficar aguardando um mês melhor, aquela torcida, eu tenho que fazer igual o mês passado, vamos ver se eu consigo ou não. Ou persistir no erro, porque você vai tentando. Lembra quando eu falei das empresas de estagnação? As pessoas que são focadas em problema, elas estagnam, porque elas tentam as mesmas fórmulas, as mesmas receitas, esperando um resultado diferente, nunca vai conseguir. Então, normalmente, quando a gente não tem objetivo claro, a gente vai continuar tentando o que a gente já tentou no passado, que deu certo, acreditando que vai dar certo de novo, ou que vai ser melhor ainda. Olha que loucura. É impossível isso acontecer. Pode acontecer, tá? Mas é quase difícil. Esperar tudo começar a dar errado, que é o que muita gente faz, quando ela vê que não tem mais jeito, que você tentou de tudo, achou que tentou de tudo, daí você corre para uma agência, corre para uma consultoria, ou fecha a empresa, mas você vai esperar algo dar errado de verdade para você tomar uma atitude. E aí a gente não precisa esperar isso acontecer. Bota a culpa no digital, muita gente faz isso, desiste do digital porque pô, coloquei dinheiro, não deu nada, pô, mas às vezes você está fazendo tudo errado, não tinha objetivo claro e você não sabe medir. Se você souber medir, você vai entender que os números que trazem das ações digitais são muito melhores que qualquer outra. Dependendo do seu segmento, praticamente tudo vai vir do digital. Então você tem que começar a refletir para não botar culpa no digital. A culpa é sua, da sua estratégia, da sua forma de pensar, né, da falta de tentar coisas novas. Né? Então tem várias coisas. Ou esperar falir, que é esperar fechar. Tá? Então aqui é um overview para entender a importância do objetivo e a falta dele, o que ele causa na maioria das empresas. Tá? A gente fica estagnado, a gente fica congelado, não sabe o que fazer e espera torcer para algum momento tudo melhorar. Tá bom? É fácil ignorar quando a gente não entende a importância de ter objetivos claros. Você hoje, de repente chegou no dia de hoje, você nunca parou para pensar que o objetivo é importante. Ou você acreditava que algo que você tinha como fortalecer a marca e vender mais eram objetivos. Isso não é, tá? E quando você se preocupa mais em vender e não empreender, quando você foca em venda, 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 promoção, promoção, tem que fazer caixa, tem que pagar as contas, você não empreende, porque você perde o controle da máquina, da empresa, porque você está focado em gerar caixa. E empreender não é só gerar dinheiro. Empreender é o que você quer, como fortalecer a marca, quer que você desenvolva novos produtos, ter uma qualidade de atendimento, ter uma margem muito boa e saudável para a sua empresa crescer e ser melhor. Se você não tem tempo de empreender e você só está focado em ficar vendendo, em algum momento isso vai dar errado, vai dar muito errado, tá? Então, quando as contas não param de vir ou de vencer, tá? Então, as contas não param, isso não vai acontecer, tá? Então, a gente ignora porque a gente tem que cumprir o nosso compromisso com o funcionário, com as contas, e a gente não consegue parar para definir a clareza do objetivo. Mas é engraçado que a gente que é do turismo, quando a gente tem um evento para ir que vai ficar uma semana fora, a empresa consegue seguir sozinha. Imagina se você usa uma semana como se estivesse indo para um evento, né, que nem sempre às vezes vira negócio, um ou outro vira alguma coisa, mas você parar para pensar uma semana no seu negócio, nos seus objetivos, atualizar suas estratégias, conversar com os fornecedores para ter um melhor resultado, você consegue. É que a gente gosta de inventar desculpa, a gente gosta de tentar direcionar a culpa para alguns problemas que acontecem, mas faça esse teste, tira uma semana para você cuidar do seu negócio. Agora é mais fácil, agora a gente está em quarentena, a gente tem que ter esse compromisso para sair do lugar, para se movimentar. Acho muito difícil alguém não estar pensando em como melhorar, né? Simplesmente achar que vai voltar, vai reabrir as coisas, vai voltar tudo ao normal. Acho muito difícil, né? Então, não deixe isso acontecer. Se você voltar agora a movimentar, a fazer ações, você precisa ter um ciclo, tá? De rever tudo que você fez até agora, o que deu certo, deu errado, né? Rever objetivos, rever metas, porque não é porque você traçou agora, ela vai ser eterna, porque tudo precisa mudar, tudo precisa oxigenar para ter novos resultados, né? Então é assim que a gente trabalha. E na crise, no jeito que a gente está agora, a gente tem que criar claramente objetivos e metas de curto, médio e longo prazo. Eu volto a frisar isso sempre, tá? A gente agora, nesse momento, a gente tem que ter... Empreender não é só gerar caixa. Frase perfeita para o momento. É isso aí mesmo. Então, assim, claramente a gente tem que entender que a gente
tem que ter curto, médio e longo prazo. Porque se a gente criar uma estratégia muito robusta de longo prazo, a gente pode perder a mão, porque agora nesse momento a gente vai estar numa situação que provavelmente a gente vai ter que fazer caixa. Tá? Mas a gente tem que pôr na cabeça que isso a gente tem que fazer nesse momento de recuperação. A gente não pode manter isso depois. Então, muito cuidado com essa cilada, que senão você vai gerar um ciclo vicioso de se amarrar em preço, de se amarrar em promoção, de se amarrar em coisas que você vai ficar preocupado em fazer caixa para sobreviver. Não que você não tenha que fazer. A gente pode combinar as duas coisas, tá? Mas a gente tem que pensar também no que isso vai refletir a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, esse curto prazo, que é o processo de transição, a gente tem que criar ações com cronograma muito claro. Tá que a gente não sabe quando tudo vai voltar ao normal, tá que a gente não sabe quando as coisas vão acontecer, mas a gente pode criar uma ação pensando, né? Isso a gente vai ver em planejamento um pouco mais para frente, né? Montar o cronograma, mas para entender que as coisas têm momento para acontecer. E que a partir do momento que encerra um ciclo, a gente tem que iniciar imediatamente outro. Na verdade, a gente tem que estar já se preparando para o próximo ciclo, que é o médio e longo prazo. Tá? Se não, o choque de, terminou uma coisa, vou começar outra, você não dá tempo de engatar, você vai ficar um período. Então, você tem que fazer gradualmente esse processo. Tá? Então, a gente vai entender muito claro que o curto, médio e longo prazo são importantíssimos. Tá? E o longo prazo é o norte para tudo. Você vai mirar lá na frente, por mais que sua estratégia de curto prazo seja, sei lá, fazer caixa, seja manter as contas pagas, você não tira o olho que isso vai refletir lá na frente, porque você tem que entender que isso é agora e que isso vai contribuir com o depois. E qual a participação disso para o depois. Então, isso tem que ter clareza. Tá? A clareza ela é importante para a gente poder sair do lugar. Então, fora essa parte que ficou um pouquinho mais teórica, né? que a gente entendeu, a gente passou por esses 4 pontos que são os pilares. A live até hoje é toda a parte mais estratégica, cenário, observação, análise, que é uma parte importante do marketing. E a partir de amanhã, a gente já começa a entrar em algo mais prático, como montar a sua estrutura, como é que tem a relação com o fornecedor, e aí a gente vai para ferramentas, a gente vai para redes sociais, a gente vai para site, a gente vai para tudo o que é importante a gente ver e rever, principalmente nesse momento de crise, para a gente melhorar. Então, a aula de hoje ela encerra esse ciclo da parte mais importante, que é a base, que vai solidificar suas ações. Tá? E aí, Punk, beleza? Legal. A Tatu tá aqui ainda, ó. Vamos lá, então. A gente passou por análise SWOT, que era atenção para o potencial de mercado, que vai gerar essa crise, está gerando e vai gerar. A gente combinou isso com matriz BCG para entender os nossos produtos. A gente passou por benchmarking, que foi para olhar a concorrência, como que a gente observa ela, o que a gente extrai de melhor dela e o que a gente deixa de lado, o que é pior. A gente foi para público-alvo e personas, que a gente entendeu o valor do consumidor, por que ele é importante nesse processo, tá? E definir objetivos e metas claras. Tá? E a gente começou a pensar, a ter essa atenção dentro da empresa. Por que a gente deixou objetivos e metas para esse momento? Eu sempre reforço isso, porque a gente tem que entender o nosso cenário interno, externo, quem a gente é, nossas forças e fraquezas, quem é o nosso concorrente, quem é o nosso público-alvo, e agora que a gente vai pensar o que eu quero com tudo isso que eu sei, porque às vezes a gente nem sabia que a gente tinha de ponto forte, ponto fraco, oportunidade, ameaça, né? Com tudo isso que eu sei, agora eu vou traçar meu objetivo e meta. Faz sentido, né? E tem muita gente que começa com objetivos e metas, por isso que acaba sendo muito superficial, porque você não parou para fazer esse estudo interno da sua empresa, tá? Então vamos lá. Por que é importante definir os objetivos, tá? O que são os objetivos? Eles vão te ajudar a aumentar as vendas, alguns exemplos, tá? É muito mais do que isso. Mas aumentar as vendas, fortalecer sua marca, as duas que a gente falou, né? Posicionamento de mercado, eu quero me reposicionar, ou eu quero ter um posicionamento, né? Gerar oportunidade de negócios, meu objetivo é gerar oportunidade de negócio. Tá? Eu quero aumentar a possibilidade de negócios utilizando marketing digital, utilizando uma estratégia. Visitas ou acessos na minha agência, no meu hotel, no meu atrativo. Eu quero aumentar a movimentação. Eu quero pessoas entrando por aquela porta. Eu quero pessoas entrando no meu site. Né? Autoridade. Eu quero ser uma referência de mercado que não só necessariamente é fortalecer marca. A autoridade, ela tem algo muito mais de respeito, ela tem algo, não é só de lembrança. Eu lembro de uma marca que é bonitinha, que é legal. Não, a autoridade é
essa pessoa respeito porque no mercado ela manda bem nisso, ela faz aquilo. E existem pessoas que querem porque isso agrega valor. Isso distancia aquela guerra de preços, onde a pessoa olha e fala, é um pouquinho mais caro, mas pô, vale a pena. Né? É isso que a autoridade traz também, tá? E agregar valor. Às vezes a pessoa ela só quer fazer estratégias para a marca ganhar um fortalecimento, lógico, mas dar valor para ela. Injetar um pouco de valores que ela tem, de competências que ela tem, do compromisso que ela tem com o mercado. Então, um pouquinho de tudo isso. Então, são vários objetivos. Eu elenquei aqui alguns para materializar para vocês o que são objetivos, tá? A gente tem que evitar falsos resultados. O que é isso? Quando a gente não tem clareza, qualquer resultado é um bom resultado, tá? Às vezes você já deve ter passado por isso. Chega uma agência de marketing digital que te atende e fala, olha, tivemos 100 novos seguidores. Tá, legal. 100 é melhor do que 90. Mas poderia ter sido mais? Poderia ter sido 1000 ou não? Então, às vezes, quando a gente não entende sem meta, sem objetivo claro, a gente não sabe se isso foi um bom resultado ou não. Será que 1000 likes foi interessante? Será que 5 vendas com essa ação foi bom? Ou será que eu teria conseguido fazer 10, 15, 20? Né? Então, essa falta de clareza, quando a gente não sabe o que é o objetivo que a gente quer, a gente não sabe se aquele resultado foi bom. A gente vai querer se enganar e falar, foi bom, foi legal, pô, trouxe um resultado legal, né? E aí a grande chance de maquiar péssimos resultados com ótimos resultados não relevantes. É igual o cara quando entra ali no Google Analytics e fala, olha que legal, a gente aumentou o acesso das pessoas da África. A gente tinha 0 acesso, agora tem 40. Tá, mas isso está alinhado aos objetivos? Né? Isso está alinhado para trazer resultado para o que você quer, para o que você deseja? Então, quando a gente não tem um objetivo claro, um fornecedor ou até sua equipe, ela pode te apresentar um dado que parece que é bonito, parece que é legal, mas que não tem relevância nenhuma para o que você quer. Como não tem objetivo, eles vão apresentar resultados aleatórios. Então isso acontece muito, tá? E a falta de conhecimento, de não entender essa clareza, acontece muito. No momento como esse de crise, por isso a gente tem que pensar a longo prazo, porque os resultados que você vai ter agora, eles vão ser para cumprir objetivos e metas de curto prazo, mas que contribuem com algo a longo prazo, tá? A gente não andar no escuro, porque sem objetivo, sem meta e sem planejamento principalmente, qualquer caminho serve. E esse qualquer caminho serve, um deles é a falência, um deles é quebrar, um deles é realmente dar um tiro no pé. Então a gente precisa se organizar um pouquinho mais, tá? Então agora pega caneta e papel, o que vocês vão fazer? Apontar 3 objetivos para o seu negócio, que dos exemplos que eu falei, das coisas que a gente conversou agora, não precisa quebrar tanta cabeça, pode ser coisas mais práticas, né? E aí você vai amadurecendo isso mais para frente. Aí você pegou os 3 objetivos, tipo, sei lá, quero criar um e-commerce, eu quero sobreviver à crise, eu quero mudar meu posicionamento, quero mudar nichos, quero posicionar a marca, eu quero aumentar minhas vendas, quero aumentar a oportunidade de vendas. Tenta entender mais ou menos, tá? O que você gostaria, pontua um ou outro objetivo. Por que é bom? Porque a sensação de ter o objetivo desenhado e quando você alcançar ele, riscar ele da lista, não tem coisa mais deliciosa que isso. De você riscar o objetivo e atualizar ele para um próximo. Então, isso mostra uma evolução, isso mostra que você fez algo de resultado, tá? E aí defina prioridades desses objetivos, tá? Por que prioridade é importante? Você tem que manter o foco. Isso aqui é mais importante do que aquilo. Quando você não tem prioridade, às vezes é porque alguém te lembrou que você tinha que fazer algo, você vai parar o que estava fazendo para fazer outra coisa. Isso acontece muito, tá? Então, para você não perder o foco e não atingir o objetivo, você tem que manter o foco. Então, tenta construir prioridade. Prioridade 1, 2, 3 e 4, isso eu tenho que fazer, tenho que entregar. Se aparecer algo, eu posso até parar, porque incêndio sempre tem para apagar, mas eu tenho que retomar o quanto antes para terminar isso daqui. Tá? E isso é clareza. Tá? Você tem que dedicar esforço para distribuir pesos, isso, né, isso tem mais urgência do que aquilo, e para alimentar o cronograma. Porque você só vai jogar para um cronograma, para um planejamento, quando você souber o que é mais importante. Porque normalmente, e você vai entender também que nem sempre o que é mais importante, ele vai acontecer primeiro. Louco isso, né? Porque às vezes o seu site é uma das coisas mais importantes, só que o site ele demora mais tempo para ser desenvolvido.
e você não vai esperar o site terminar para começar outra coisa. Então, enquanto o site está sendo desenvolvido, outras coisas que também têm prioridade vão precisar acontecer. Então, não necessariamente aquilo que é mais importante, ele tem mais prioridade. Você tem que ser realista nas entregas, nas coisas que acontecem, para não querer esperar algo acontecer para outra coisa acontecer. Tá? Algumas coisas precisam realmente acontecer, concluir uma etapa. Você só vai poder mexer no seu e-commerce se tiver o site primeiro. Então, assim, algumas coisas não dá para alterar. Mas outras coisas paralelas você consegue se organizar para viabilizar. Tá bom? E aí defina prazos para cada objetivo. Ah, é 3 meses, é 6 meses, é 1 ano, 3 anos, 5 anos. Tiago, eu não sei quanto tempo a crise vai durar. Cria algo para 3 meses. Se aumentar, é ótimo. Você pode manter a mesma ação ou já começar um processo de transição mantendo o anterior. Tá? Você tem que deixar flexível para as coisas se estenderem e também para se antecipar, porque vai que a crise já antecipa para 2 meses, mas pelo menos você ativou alguma coisa nesse tempo. O cronograma ele vai te garantir que você não vai ficar esperando alguma coisa cair do céu. Você vai ter algo para concluir, para trabalhar, entendeu? Então isso é grande importância. Então 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, não tem data específica. Pode ser uma semana, dependendo do que você tem para concluir, né? Bota uma data, porque a data te ajuda a criar um compromisso, tá? Até aqui está importante, até aqui está tranquilo. Esse exercíciozinho que eu falei de 3 objetivos é um ponto de partida, tá? Não se cobre tanto, porque é a primeira vez, de repente, vocês estão desenhando isso, tá? Mas cria essa vontade, estimule isso, porque o objetivo ele também não é para a vida toda. O objetivo ele tem um prazo para acontecer, realizar e ser reciclado, tá? Porque isso mostra a evolução da empresa. Alguma dúvida até aqui? Posso seguindo? Deixa eu ver aqui para trás se alguém escreveu alguma coisa. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá que o tempo é... por que é importante definir as metas? Vamos lá? Essa parte é importante, tá, gente? Porque vocês vão entender o que são ações, metas e objetivos. A gente ter clareza nisso também é importante. Porque às vezes a gente acha que tudo é a mesma coisa, né? Tudo é igual. Pode ampliar a tela? Posso sim. Vou dar mais um zoom aqui. Bom, vamos lá. Eu não sei se vai cortar na tela, tá? Que a gente tem que imaginar que está numa telinha vertical, é mais complexo, tá? Qual a diferença de objetivos e metas? Vamos lá? Então, para atingir um objetivo, a gente precisa de pequenas conquistas que a gente chama de metas. Então, as metas, normalmente, o objetivo é... Eu quero ser uma das 3 marcas mais fortes no segmento de ecoturismo em São Paulo. Tá? Quando a gente define uma clareza desse tipo, a gente vai definir metas. Quais as metas que eu tenho que atingir para sentir que eu estou chegando a ser um dos top 3, tá? do estado de São Paulo, especialista em ecoturismo. Daí você vai definir ações que compõem essas metas. Por exemplo, uma das metas é eu tenho que fazer o contato com pelo menos X clientes por mês. Tá? Eu tendo um contato que antes era Y, agora é X, eu vou ter provavelmente um resultado melhor, ou eu quero fazer uma ação de marketing e quero investir X reais para ter tantos reais espero de retorno. São clarezas, a gente vai ver como que estrutura mais ou menos uma meta, mas só para entender a diferença, tá? O objetivo é um pouco mais amplo, as metas elas ajudam a atingir objetivos e dentro de cada meta tem várias ações que você cria. Ações de anúncio, ações de relacionamento com influenciador, ações com campanhas. Então você vai criar várias coisinhas que compõem uma meta, a meta ela vai te entregar um resultado, um número, né, palpável, que vai compor uma das etapas daquele objetivo. Então a ordem é assim: ações que são criadas para atingir metas, que as metas fazem parte de um objetivo. Tá? E aí a gente pode ter 5 objetivos, cada objetivo, 10 metas, 5 metas, e dentro de cada meta um monte de ações. E aí a gente vai entendendo como que a gente chega num objetivo. Então o objetivo não é simplesmente eu quero vender mais e qualquer coisa que eu fizer serve, quer dizer que eu estou vendendo mais. Tá? Indiretamente sim, faz sentido, mas não tem estratégia para isso, não tem clareza para isso. Tá?
Deixa eu ver aqui. Também acho a tela antes estava melhor. Ah, então tá bom. Deixa eu reduzir um pouquinho. Vamos ver se melhora, tá? A gente vai ajustando aqui, vai ajustando. Acho que dá para ler, né? Vou deixar um pouquinho mais para baixo. Beleza. Mas obrigado, gente. Esse feedback que é importante. Vamos lá. Então, as metas trabalham em favor de um objetivo. Ponto. Né? Para atingir objetivos, você precisa de ações que atingem metas. Então, bem claro, objetivos, metas e ações. Tá? Então, foi mais ou menos isso que eu acabei de explicar. A gente tem objetivos que precisam de metas para serem concluídas, que dependem das ações que você vai criar as estratégias. Então, toda a parte estratégica, todas as ações de publicação de conteúdo, disparo de e-mail, anúncios, tudo isso são ações, tá? Que provavelmente eles vão chegar numa meta, que fazem parte de um objetivo, tá? Então, essa brincadeirinha é bem legal. Bom, sem metas, o que acontece? Os objetivos perdem sentido, tá? Porque os objetivos ficam muito amplos. E aí você só foca em ações direto para atingir um objetivo, você não sabe se isso está chegando, porque as metas te dão números, as metas te mostram que é o dobro do mês anterior. A gente tem que fazer 100 mil reais nesse mês. Então as metas elas dão clareza de... É meta. Eu tenho, sabe, meta de vendas? Eu tenho que vender X reais, eu tenho que atender X clientes, oportunidade de venda. É a mesma coisa, são números que vão te determinar. Se a gente só parte para ações, as ações não te dão números, as ações te dão ver o que vai dar. Faz aí, vamos ver o que vai dar e o que der, a gente aproveita. Então a gente não pode ficar sem ação, sem meta ou sem objetivo. Elas fazem parte uma da outra, tá? Então os objetivos perdem sentido, sem metas, você não sabe medir resultado, você não cria estratégia de resultado, você cria estratégia, mas não de resultado. Você cria estratégia que aquele post foi legal ou foi ruim e, pô, foi legal, ótimo, mas não tem estratégia, tá? E os resultados demoram a acontecer. Por quê? Porque como você não sabe número, você nunca vai achar que tá realmente indo bem o negócio. Então, metas, tá claro, né, gente? Metas. E aí a gente entra para vocês entenderem melhor o que é metas smart, tá? Guardem isso, tirem print, isso é importante, porque na hora de você compor uma meta, você vai entender que faz sentido. É aqui que está o segredo de você conseguir compor uma meta que realmente vai trazer resultado para os seus objetivos. Então a meta smart vem da sigla SMART, né? Cada letrinha é em inglês, mas já coloquei em português aqui. Vamos lá. Específica. O que quer dizer uma meta? As metas têm que ter todos esses itens, tá? Ela tem que ser específica, tá? Ou a grande maioria deles. Eu quero vender 5 vezes mais esse ano comparado ao ano anterior. Eu fui específico. Não é vender mais, solto. Quero vender 5 vezes mais. Quero vender 2 vezes mais, tá? Mensurável. Eu consigo medir 5 vezes mais? Consigo, porque o valor era X para Y e 5Y vai ser no mínimo isso daqui. Então consigo medir. Eu vou medir isso como? Né, com esses números. Atingível. Eu quero vender 100 vezes mais. Pô, daí é sacanagem. Como é que eu vou vender 100 vezes mais se nem 2 vezes mais eu consigo? Então ela tem que ser atingível. Se eu não conseguir atingir essa meta, é igual aquelas metas que tem algumas empresas que é impossível de atingir. Só frustra o pessoal não entende, o pessoal não participa daquilo para construir porque sabe que é impossível alcançar. Então ela tem que ser atingível, tá? Relevante. O que é relevante? Essa meta faz sentido para você? Tiago, vamos fazer um vídeo aqui que vai bombar, vai ser muito legal. Tá, peraí. Dentro dos nossos objetivos e das nossas metas, o que isso vai contribuir? Não vai contribuir nada? Por que a gente vai gastar tempo, dinheiro com isso daqui? Tá, Thiago, quer dizer que eu não posso fazer coisa diferente? Pode. Você tem que ter uma margem, que aí a margem que a gente vai ver mais para frente em planejamento, a margem flexível de coisas que eu posso trazer inovadoras para tentar, para fazer diferente. Pode. Só que aí você tem uma outra regrinha que a gente vai ver mais para frente no planejamento, é se avaliar o risco dessa ação que foge do que está no contexto dos objetivos das metas, se vale a pena, eu consigo medir, quanto que eu vou gastar? Então aquelas perguntinhas básicas, se ela der ok para todas, segue, vale a pena, que é o item inovação, que faz parte disso daí. Mas caso ele não seja relevante, tesoura ele,
Não conseguiu nem mostrar que realmente vai trazer resultado, corta, porque isso toma tempo, toma dinheiro, né? E a gente não tem tempo para perder. E o último é temporal. Ele tem que compreender um tempo. Nos próximos 3 meses, ou no ano inteiro, ou nessa semana eu tenho que trazer esse resultado. Então, quando a gente tem essas informações na nossa meta, quando a gente compõe, olha a clareza que ela traz. Como é que a gente não vai conseguir atingir essa meta? Se ela é específica, não tem dúvida nenhuma, tem clareza. Se é possível medir se está dando resultado ou não. E não importa, se não der resultado, você mediu. E você vai ver o que você errou e que pode melhorar depois. Atingível, ela é possível, todo mundo balança a cabeça e concorda, é possível sim. Você defendeu, você explicou como é que é e é possível atingir. É relevante porque faz todo sentido na engrenagem dos objetivos e metas, faz sentido, então vamos aplicar. E acontece num período de tempo que a gente vai conseguir ver nesse tempo se realizou ou não. Senão ele vira algo para 1 ano, 2 anos e daí se perde todo o sentido. Então, se você constrói metas com esses itens, não tem erro, gente, não tem erro. Tá? Eu vou pegar aqui um exemplo, só para a gente entender. Por exemplo, há um objetivo, eu quero me posicionar como uma das 5 melhores agências de turismo especializada em destinos de ecoturismo nacional. Tá? É um objetivo que a gente tem, tá? Objetivo não necessariamente precisa ter todos esses itens, tá? De data, de quando acontece. O importante é ter clareza. O objetivo tem que ter clareza. Porque as metas que vão dar o tom, as metas SMART, que a gente falou anteriormente, que vão dar o tom para esse objetivo. Então, o objetivo não precisa ter essa loucura de dar todas aquelas as letrinhas, tá bom? E a gente vai uma meta fraca. Para a gente conseguir isso, uma das metas vai ser vender mais pacotes para o Jalapão nesse mês. Tá, teve tempo, teve o que, né, que é o produto, e eu quero vender mais. Só que a meta, que grande maioria põe, né, e fala assim, a gente tem que vender mais bonito esse mês, pessoal, bora lá. Faltou algo, né, faltou informação, né. E aí a gente começa a pensar, bom, que metas que a gente pode criar? Aqui você tem um exemplo, um objetivo pode ter várias metas, tá? Criar pacotes promocionais para vender 30% mais durante o mês de novembro, para jovens casais que desejam uma experiência incrível a 2 no Jalapão, tá? Aqui eu viajei demais, não precisa ser tudo isso não. Mas só para você entender que a gente tem uma clareza do que é, de como que a gente vai medir, em quanto tempo que isso vai acontecer. Então a gente pegou alguns itens, tá? Lembrando, metas é importante ter todas, mas não necessariamente precisa ter todas sempre, porque nem sempre a gente sabe como responder tudo. Tá? Mas se a gente ter a maioria daqueles itens escrito, fica fácil para o pessoal tocar aquela meta e entender como que vai chegar nela. Tá? E aí a gente vai para uma ação. Uma das ações, que pode ser várias, criar campanhas recorrentes no Instagram durante o mês, no caso novembro, né? Para cada semana, tá? Entre 5 horas da tarde, 11 horas da noite, investindo R$10 por dia em stories para o público jovens com relacionamento, que são casais, né? Homens e mulheres de São Paulo e Rio de Janeiro que se interessam por turismo de aventura e Jalapão, porque a gente consegue colocar interesses de destinos também, tá? Então a gente coloca, olha como fica claro, com objetivo. A gente definiu a meta. Olha o tempo que a gente economiza criando ações, porque a ação ela fica tão clara, porque a meta está tão clara, que eu só vou gastar tempo com ações que entregam a meta. Eu não vou pensar em ações que, olha que legal, que bonitinha que ela é. Não, ela não faz sentido para a meta que a gente desenhou agora. Então, quando chega para uma reunião com a equipe, ou alinha com um fornecedor de marketing, ou com alguns parceiros, a gente tem essa meta. Vamos pensar em ações? As ações vão brotar porque elas estão direcionadas, estão pautadas, e aí elas funcionam, né? Deixa eu só ver aqui, achei que alguém tinha feito uma pergunta aqui. O Jalapão. Eu sou apaixonado, tá, pela região do Jalapão, mas eu vou ser bem sincero, tá? A região de Serra Gerais é apaixonante. Eu cheguei em Jalapão porque eu sabia que a expectativa, eu fiz um trabalho pro Sebrae lá, né? Mas, puxa, eu descobri tanta coisa legal, Taquarussu, umas regiões muito interessantes que eu amo, trilha, amo ecoturismo, tudo, né? Parei agora só para tomar uma água, mas só para pontuar isso, eu vi o pessoal falando de Jalapão. Jalapão é incrível a região, mas também todas as outras regiões até chegar lá são incríveis também, tá? Eu gosto de falar isso porque eu adoro mesmo. Uma das melhores trilhas aquáticas que eu fiz foi na Serra Gerais. Bom, pessoal, isso aqui é mais ou menos para vocês entenderem de forma prática como a clareza pode sim trazer mais resultados. Nesse momento de crise que a gente está,
a gente tem que praticar ainda mais essa clareza, tá? Porque a gente tem que ser mais cirúrgico, a gente tem que entender onde estão os probleminhas, e eu não falo só de marketing, onde vocês têm que cortar custos, onde vocês têm que negociar dívidas, como vocês vão buscar recursos, né? Então, tudo isso vocês têm que botar, faz parte de método objetivo, independente de marketing. O meu core, o que eu trabalho é marketing, tá? Mas isso reflete na empresa como um todo, por isso a gente tem que ter essa preocupação, ainda mais agora. Então, as metas, elas te ajudam a definir os KPIs. Começou as palavrinhas difíceis, tá? Mas, assim, eu não gosto de usar muito o termo em inglês, mas eu uso porque te ajuda na hora de pesquisar sobre o tema, mais conteúdo relacionado a ele, tá bom? Então, vamos lá. Os KPIs, o que eles são? Já trago aqui de forma didática. KPIs, já deve ter ouvido falar essa palavrinha, se não ouviu, é Key Performance Indicator. Tá? São, na verdade, indicador-chave de desempenho. O que é isso? São combinações de métricas, tá? de medidas, de números, né? Que te traz uma estimativa, uma porcentagem, uma média, algum dado que combinados te trazem um indicador que fala, opa, isso deu certo, opa, isso deu errado. Tá? E aí, para a gente entender a diferença, a gente tem que diferenciar KPIs de métricas. Muita gente, né, fica nessa dúvida, tá? A gente tem, assim, as métricas são números absolutos. Quantas pessoas entraram no meu site esse mês? Quantas pessoas entraram que são de São Paulo no meu site? Quantas vendas eu fiz esse mês? Qual foi quantas oportunidades de negócio a gente gerou, que a gente passou para a nossa equipe de vendas? Isso são números, tá? KPIs é quando a gente combina um desses números com outro. Por exemplo, quantas pessoas que... Vamos lá, uma métrica. Quantas pessoas que viram meu anúncio e clicaram? Porque existe essa relação de... 10 mil pessoas viram meu anúncio. Tá, mas quantas clicaram? 5. Então, qual que foi a média de, sei lá, de 1.000 cliques, de 1.000 pessoas que viram o anúncio, 5 clicaram. Então, foi 0,5%. É isso? Sou péssimo de matemática. Tá, de 1.000, 100 clicaram. Então, 10% clicaram. Né? Então, a gente tem essa média. Essa média é o índice de desempenho. É o indicador-chave de desempenho. Então, olhando para 10%, eu sei que eu tenho que melhorar pelo menos para 20%. Então, o KPI é isso. É quando a gente pega combinação de métricas que entrega um indicador que eu consigo medir resultado só de bater o olho para ele. Ticket médio, então sempre quando a gente cruza média de vendas por valor desse mês, um ticket médio, é um KPI, tá? Então é mais ou menos assim que a gente tem que avaliar. Que programa que eu utilizo para apresentação? Essa apresentação aqui, que a gente chama de mapa mental, chama MindMeister. Ele tem a opção gratuita e tem a opção paga. Eu pego a opção paga porque eu uso para as minhas aulas, né? Eu coloco também, se você comprar o meu curso, lá todas as apresentações você consegue manipular dessa maneira igual está aqui, tá? Então é uma forma bem legal, bem prática de apresentar, tá? Ainda mais para coisa assim de última hora que a gente tem que correr. E aí, então, combinação de métricas para entregar uma visão de resultado. Algum exemplo, tá? Para diferenciar métricas... Igual eu falei, acesso no site, quantidade de leads, né? Leads são pessoas que deixaram algum cadastro com interesse no meu produto ou serviço, tá? Vendas no site, eu fiz 10 vendas, 100 vendas esse mês. Visualizações no vídeo, isso são métricas, tá? KPIs. CPC, por exemplo, custo por clique. Quantas pessoas, quanto eu gastei por cada pessoa que clicou no meu link? 1.000 pessoas, 100 clicaram e custou quanto essas 100 pessoas? Custou uma média de 10 centavos por clique. Isso é um KPI, isso é um indicador. CPL, custo por lead. Quanto de 100 pessoas que viram meu anúncio, quantas se cadastraram e viraram um lead, né? Viraram um cadastro. Isso é quase tudo que é CP alguma coisa é um KPI, tá? CPA, custo por aquisição. ROI. ROI é o retorno sobre investimento. Eu investi 100 mil reais e me retornou 200 mil reais. Então, daí a gente sabe a taxa de ROI. CTR, taxa de cliques por exibição. Aqui é por porcentagem. A X exibições do meu anúncio que eu fiz, quantos clicaram? 30%, 10%. É um KPI. Tá? Então, isso é importante porque quando eu bato o olho no KPI,
eu não corro aquele risco de uma empresa me apresentar. Tivemos 1.000 acessos ao site, comparado ao mês anterior, que foi 500, a gente teve um aumento, a gente dobrou o aumento de acesso no site, tá? Mas ter dobrado o aumento de site, aumentou o pedido de orçamento? Se manteve o mesmo ou não aumentou, até diminuiu, então tem algo errado. Se eu olhar só para número, eu posso me enganar. Mas se eu olhar para o KPI, que ele vai me entregar, que é a taxa de pessoas que entraram no site e viraram oportunidade de negócio, eu vou entender se isso foi bom ou se foi ruim. Se eu olhar só para números, pode ser que eu entenda algo errado. Então, por isso que KPI ele é importante, tá? A gente vai ter uma aula lá para frente só sobre métricas, KPIs, e aí a gente vai entrar mais a fundo, vocês vão entender melhor. Se ficou uma nuvenzinha, pergunta aqui, que eu tento responder agora, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, que métricas são importantes, como que a gente olha resultado, como que a gente prepara um relatório, a gente vai ver tudo isso mais para frente. Mas o mais importante agora era isso, você entender que definir as metas, objetivos, elas estão totalmente ligadas a KPIs, a olhar e entender, olha, isso aqui deu resultado, isso aqui não deu resultado, tá bom? Então, de forma bem assim, didática, é mais ou menos isso, tá? Como os KPIs me ajudam nos objetivos, tá? Acompanhar a evolução, se está indo bem, se está indo mal, se está piorando, se a gente está se aproximando da meta ou não, tá? Ou do objetivo. É um termômetro de resultado. Será que está aquecido ou está esfriando? Como é que eu melhoro isso? Você pode tomar decisões em tempo hábil. Quando você olha para o indicador comparado à semana passada piorou, você vai tomar uma ação. Você vai, sem precisar olhar muitos números, se você olhou só um indicador ou dois, você já fala que tem que melhorar, tem que injetar mais dinheiro, tem que fazer alguma coisa, ou tem que parar. Alguma ação você vai tomar muito mais rápido, tá? E você vai cobrar e perceber resultados com mais clareza. Você vai poder chegar no ombro lá do seu fornecedor ou da sua equipe. Olha, gente, não tá legal. A gente tem que melhorar. Mas como é que você sabe disso? Eu olhei aqui os KPIs de hoje e estão me mostrando e sinalizando que a cada semana a gente está piorando. E aquela meta que era para chegar no final do mês está ficando mais distante. A gente precisa melhorar. Então é isso a função dos KPIs para te ajudar a te dar um indicador melhor. Tá? E como que a gente define os KPIs do seu negócio? Tá? Quais indicadores mostram a evolução do meu desempenho? A primeira pergunta que você vai fazer é essa, eu criei essa meta, dentro desse objetivo eu vou criar ações para ela. Você tem que se perguntar, como é que eu vou conseguir identificar se isso está dando certo ou errado? Cada meta, cada ação vai ter uma variável, tá? Não tem uma regra para isso. A maior regra é você se perguntar, agora que você tem essa clareza, agora que você entende como é que funciona, quais indicadores que eu vou olhar e que vou me entregar? É ticket médio? Custo por lead, quanto que está me custando trazer um cadastro aqui para minha base de dados, tá? ROI, quanto eu estou investindo e quanto está me voltando, tá? Então, para cada situação vai ser um indicador. Então, a primeira coisa que tem que fazer é se perguntar, para essa meta que eu construí, quais indicadores servem para ela? Porque você vai ter que se perguntar, como eu vou medir isso, né? E aí ele vai preencher esse caminho. Então, pega a sua caneta e papel. O que você vai definir agora? Então não dá para confiar só nas métricas, os KPIs vão fazer informações mais completas. As métricas, dependendo do jeito que você olha, se você está focando em aumentar números de leads captados, eu quero aumentar, que eu tinha 20 leads por mês, agora eu quero ir para 1.000, eu quero ir para 100. Às vezes você pode olhar, porque essa métrica ela está totalmente ligada à sua meta. Tá? Então a gente olha para as duas coisas, não é porque a gente só tem que olhar para KPIs, tá? Mas os KPIs eles te entregam informação muito mais rápido, muito mais assertiva, mas as métricas fazem parte dos KPIs, então você tem que olhar de todo jeito para algumas métricas. Então na hora de compor, você vai olhar quais métricas são importantes e quais KPIs são fundamentais, tá? Não é para deixar de olhar uma coisa, você só tem que ter essa maturidade de entender que métricas não entregam tanta informação quanto KPIs, igual você escreveu. Tá? Mas é importante olhar também, porque elas te indicam alguma coisa, elas não estão ali à toa, tá bom? Então elas te ajudam nesse caminho também. Então defina 3 metas SMART de um ou de todos os objetivos que a gente criou agora, que você começou a desenhar, já define umas 3 metas, porque dessas 3 metas no mínimo vai ter o triplo de ações que você já vai começar a desenhar, tá? Gente, isso é muito emocionante, tá? Quando
pega o consultoria, trabalhe com a equipe, com o pessoal entra tão animado que já começa, antes de começar, já rabiscaram um monte de ideia, um monte de possíveis ações, que vocês devem estar fazendo isso, espero que estejam fazendo, né? E aí defina 3 KPIs de cada objetivo que você criou anteriormente, tá? Os KPIs são tanto para objetivo, para metas, para qualquer outro nível, tá? Normalmente eles vão te dar esse norte, vão te dar para você saber, né, igual a gente falou anteriormente, se as coisas estão sendo alcançadas ou não. Tiago, e se eu não souber escolher agora, né? Vai acontecer. Se você nunca fez isso antes, vai acontecer de você achar que essa métrica ou esse KPI é importante e às vezes não é. Mas isso faz parte do aprendizado, tá? Eu até hoje acho que alguns KPIs e métricas que eu estou definindo aqui são ideais. Na hora eu começo a ver, putz, visualização no vídeo. Pô, isso aqui eu acho que era importante, porque eu estou fazendo uma ação, uma campanha de vídeo. Eu quero que as pessoas vejam o vídeo. Eu não quero que as pessoas comprem, façam cadastro. Eu quero que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, pô, eu achei que era só interação, curtida, alguma coisa, comentário. Pô, visualização no vídeo, até 50% do vídeo, a gente consegue ver isso também. Pô, acho que é uma métrica importante. A gente vai e reaprende, a gente melhora, entendeu? Então, não se cobre tanto nesse momento, se você nunca fez isso. Provavelmente vai acontecer de você tentar e errar. É no tentativa e erro que você vai ajustar, tá? Isso para dentro da sua empresa. Então, definam isso, tá? Construam isso daí. Dá uma comentadinha aí. Põe aí quem acompanhou até agora, que está assistindo, hashtag Smart, vamos ver quem está atento, quem está acompanhando, tá? E se faz sentido para vocês até aqui, se ficou alguma dúvida, dá uma comentadinha, tá? Vamos conversando também, que agora a gente já está quase já encerrando a live, tá? Pelo horário a gente tá bem pertinho. E aí, o que a gente fecha agora, tá? O que você realmente deseja para sua empresa? Você quer vender preço ou valor? Foi o que o pessoal até perguntou ontem, tá? Tiago, no caso, assim, todo mundo quer vender valor, né? Mas, no fundo, a gente precisa gerar caixa, tem que pagar as contas e acaba sempre focando em preço, tá? Então, como que a gente começa a pensar nisso? A maioria vai falar que quer valor, tá? Mas se você olhar bem, a maioria dessas estratégias são focadas em investimento em mídia. Você dedica quase sempre para um produto, uma promoção, alguma coisa. Raramente você bota, às vezes, um dinheirinho para conteúdo. Tá? E você acha que você tem que botar o dinheiro e retornar alguma coisa, né? Super comum. Só que você também tem que dedicar uma parte desse investimento para fortalecimento de marca, para construir a jornada dessa pessoa. Lembra que a gente falou em público, em persona, né? Então a gente tem que construir isso para a jornada. E a gente só vai conseguir construir isso dentro de uma jornada se a gente investir também. Se a gente investe só em promoção, a gente não está entregando jornada nenhuma para o cliente. A gente está subentendendo que ele já tem informação suficiente para simplesmente clicar em comprar. E não é assim. Turismo, para quem trabalha com turismo, sabe que parte da experiência é essa jornada de ter informação, ter conteúdo. Se a gente focar só em promoção, a gente está vendendo só preço. Se a gente não tiver um bom preço, a gente está fazendo campanha para quem? Para o concorrente. Porque ele vai ver, você preparou uma promoção legal, ele vai olhar no concorrente também, o preço está melhor, ou vai fazer um leilão de preço e você vai perder. Então, invista também em agregar valor para o seu conteúdo, para a sua expertise, para o seu conhecimento, para a sua marca, para a imagem, para humanizar ela, porque tudo isso compõe o seu preço no final. Tá? Então, e aí é o valor. É o valor que a gente constrói. Então, dentro da sua estratégia, combine sempre estratégias promocionais, que tem que gerar caixa, mas também ações de fortalecimento de marca, de ajudar e dar suporte para o turista, né, de informação, de conteúdo. E aí, de repente, num terceiro ponto, você entrega uma promoção. Não quer dizer que você tem que fazer só dessa maneira. Você pode fazer ações diretas para promoção e também ações que evoluem dentro do funil para entregar a promoção ali depois. Então, você empreendedor, tá? Nunca chegue para uma agência ou para um fornecedor sem ter seus objetivos e metas claros. Porque se você chegar e pedir, faça minhas redes sociais, o cara vai fazer igual o nariz dele. Porque não que ele faça mal o trabalho, é porque você falou para ele simplesmente fazer 5 posts por semana. Desculpa, pessoal, acabou caindo a live, passamos 1 hora, voltamos, mas prometo que é o encerramento, tá? Deu quase certinho dessa vez, acaba empolgando um pouco, né? Não tem como não empolgar com o assunto, mas vamos lá, só para dar o fechamento.
Valeu quem tá voltando, esperar um pouquinho. E aí, Dave, beleza? Beleza, beleza. Legal. Esperar todo mundo voltar. Nem cuidei o tempo, pessoal, desculpa. Normalmente eu fico de olho aqui no tempo e acabou caindo. É que estava bom o assunto. Se deixar eu converso desse assunto para sem tempo nenhum aí de limite. E aí, Roberto, beleza? Rosa. Bom, vamos lá então. O pessoal vai voltando. É só para fechar agora o entendimento, tá? A gente, para fechar essa conclusão aqui, nunca chegar para um fornecedor, para sua equipe, para o seu colaborador, tá? Para alguém falando, faça minhas ações, faça tudo, sem você saber o que é. Se você não sabe, ou não soube até agora, está com dificuldade, você vai sentar com o seu fornecedor, com a sua equipe e vai desenhar isso junto com eles, tá? Nunca deixe 100% na mão, porque os olhos do dono, né, o DNA da empresa, ele é transferido da empresa. Ele não pode ser criado, incubado dentro de uma agência terceirizada ou de uma equipe que não tem a vivência, não tem entendimento. Tem que ter um trabalho conjunto. Tá? Senão os resultados vão ser entregues, vai ser meia boca. Aquele cara que fechou um contrato de 5 posts por semana é o que ele vai entregar. E ele se resguarda nisso porque foi o contrato que você firmou com ele. Tá? Thiago, tem que fazer um contrato por resultado? Não, porque é difícil, porque nem você sabe o resultado que você quer. Né? Então, trabalhe um projeto. Né? Hoje eu incentivo muito, esse meu trabalho que eu realizo, que eu faço de consultoria, treinamento, capacitação, é sempre no mínimo preparar alguém dentro da empresa, seja um empreendedor, seja um gerente de marketing, seja um gerente de vendas, ou seja uma equipe interna, não para tirar a agência de campo ou freelancer ou fornecedor. Pelo contrário, é para extrair deles ações estratégicas bem alinhadas, construir uma campanha muito bem desenhada, para você não ter que puxar também para dentro da sua empresa para fazer arte, fazer vídeo, fazer essas coisas que às vezes você não tem tempo, não tem estrutura, mas é para você demandar, para você pedir, alinhar, né, e ajustar muito bem uma estratégia junto com a agência. Mas você só vai ter isso se tiver esse conhecimento, se tiver essa informação. Então, por isso que hoje a gente fecha essa parte da base do marketing digital, que foi desde o cenário, análise SWOT, matriz BCG, público-alvo, benchmarking, que é concorrente, tudo, proposta de valor, né? E agora objetivos e metas, a gente fecha hoje tudo que você precisa para conversar com uma agência, para pelo menos ter um alinhamento. Daqui para frente, a partir de amanhã, a gente vai começar a falar sobre estrutura digital, como que a gente pode capacitar e melhorar essa estrutura, como você pode se preparar para isso. A gente vai entrar para estruturas de site, de redes sociais, produção de conteúdo. Então agora vai ser algo realmente mais mão na massa. Mas vocês entendem, espero que compreendam que eu precisava de tudo isso para agora, daqui para frente, a gente realmente começar a pôr a mão na massa. Porque se a gente começasse direto na mão na massa, como muita gente faz, a gente vai fazer coisas, vai falar que dá certo para um, se dá errado para outro, mas por que dá certo para um e errado para outro? Porque faltou essa base, faltou essa estrutura. Tá? Alguns, organicamente ou espontaneamente, conseguem desenvolver essa visão, esse pensamento estratégico. Outras não. Então a gente precisava ter um ponto de partida nivelado, que era esse daqui. Se você chegou hoje, se você está aqui agora, aconselho assistir todas as lives que estão gravadas no YouTube ou no link aqui na minha bio. Tá? Acompanha, assiste, porque daqui para frente a gente vai usar tudo isso que a gente falou. Nada disso foi em vão. O benchmark que a gente olhou na produção de conteúdo vai ajudar. A análise SWOT que a gente conversou, a estratégia de anúncios que a gente vai fazer vai fortalecer suas forças, vai aproveitar oportunidades, vai combater ameaças. Então tudo tá ligado, tudo faz parte, tá bom? Então agora, acho que daqui para frente, gente, vai ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais prático, mas a gente conseguiu encerrar e eu tenho que saber de vocês. Até esse ponto, temos dúvidas? Podemos seguir? Amanhã todo mundo aqui, todo mundo participando, praticando. Sim, faz sentido, legal. Marketing digital, excelente conteúdo. Me coloca aí para comentar sobre isso. Comenta aí, Dave. Fala aí, dá sua opinião. Ai, ai. Mas, então é isso, pessoal. Obrigadão. Obrigado por quem ficou até aqui. Dá a curtida, compartilha, manda pros amigos. Tira print. Aproveita que não tirou print até agora. Tira print e compartilha, tá? É muito legal quando vocês marcam. Bate foto do caderninho. Tô vendo uma galerinha anotando no caderninho, tudo organizado. Compartilha para mais gente vir, para mais gente contribuir.
Porque nessas discussões que a gente faz, o pessoal sempre traz uma informação importante ou até tema para a próxima live, tá? Ou até para discutir agora em tempo real. Então, quanto mais gente participar, a gente é uma comunidade, a gente faz parte de uma comunidade, tá? Acho que todo mundo se ajuda, nesse momento principalmente. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Quem quiser conversar pelo inbox, sabe que a gente conversa, né, Roberto? A gente está falando, Dave, Luiz, a gente discute muita coisa legal, tá? A partir de amanhã, vai ter a possibilidade, deixa eu já colocar aqui no quadrinho, tá? Que eu só não consegui me organizar, as consultorias gratuitas, tá? 1 hora de conversa, é 1 hora de conversa para a gente poder conversar, alinhar, tá? Entender mais ou menos a situação que você tá e dar um direcionamento de onde é legal você começar, o que é importante para começar, para desenvolver, porque nesse momento eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis e a partir de amanhã, quem se cadastrou vai receber um link para fazer o agendamento, que eu estava procurando uma ferramenta de agendamento melhor, aqueles que eu já comecei a conversar informalmente, né, por fora, né, só para a gente não perder o time, vai poder agendar esse horário, porque eu consegui me organizar um horário fixo para fazer esse atendimento, né, principalmente à noite, e aí a gente vai alinhar, você agenda, manda uma notificaçãozinha para mim, a gente troca essa informação e vamos poder trocar muitas ideias, né. Por que eu estou fazendo isso? Para quem está começando agora, está vendo essa questão da consultoria, para eu poder me inteirar e saber qual que é o problema que a grande maioria está passando. A gente vai criar uma consciência coletiva de entender como que eu posso ajudar, que conteúdo eu posso trazer, que cursos eu posso desenvolver lá para frente. Agora não estou pensando nada em ganhar dinheiro, em trabalhar, eu quero ajudar, né? Porque lá para frente eu quero ter um trade saudável, um trade funcionando, o pessoal realmente trazendo resultados, né? Pelo menos com o básico eu consigo trazer aqui para vocês. Vocês veem que eu não seguro nada. Aqui é tudo informação que eu posso compartilhar, que eu tenho prazer em compartilhar, que eu espero que vocês possam aplicar, mas essa é a proposta. Preencha então esse cadastro, está em thiagoakira.me/responda, preenche e logo em seguida, a partir de amanhã, eu vou disparar para todos os e-mails um link para gerar um agendamento dessa consultoria, beleza? Então, muito obrigado, bem facinho, nome, e-mail, telefone, tá? Qual cargo, tal, e alguns temas que a gente vai discutir mais para frente, até para já começar um ponto de partida de consultoria legal, beleza? Então, é isso, pessoal, muito obrigado, valeu demais, vocês aqui sempre participam, sempre ajudam, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Legal. Com certeza, verdade. Obrigado pelo dito, que legal. Referência, pô, valeu, brigadão. Thiago, você sempre à frente do nosso tempo, você vai longe, está longe do nosso tempo. Valeu, brigadão, galera. Mas é isso aí. Então, responde lá, vamos participar, compartilhem isso, passem para frente, porque a ideia é essa, gente. Quanto mais gente a gente ajudar nesse caminho, melhor o mercado vai ficar. Para mim é ótimo, um mercado forte, parceiro, né, participativo. E muito obrigado. Se tiverem dúvidas que eu não respondi aqui, manda por inbox que eu tenho prazer para responder. Beleza? Então, brigadão. Meio ninja, consigo colocar essas dicas para minha situação? Consegue sim, Punk. Vamos conversar. Me chama no inbox. Te troca uma ideia rapidinho. Beleza? Brigadão, gente. Valeu. E até a próxima.